Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula de revisão hoje, a aula de geografia, tá bom? Então, para começar essa aula de hoje, nós vamos só relembrar alguns pontos pendentes de ontem para vocês. Primeira coisa é com relação à atividade que nós fizemos ontem, certo? Com vocês eu não lembro se eu falei, mas eu lembro que eu pedi para vocês fazerem o exercício na plataforma e enviarem. Eu disse que qualquer dificuldade vocês me relatassem, certo? Então, ninguém me relatou nenhuma dificuldade, então eu vou entender que ninguém teve dificuldade. Mas uma coisa também que deveriam ter feito e não fizeram, como vocês vão ver aqui, ó. Só um minuto. De acordo com meus dados, 4 pessoas da turma de vocês fizeram, mas apenas 3 marcaram a atividade como entregue. Entenderam? Então, isso é um ponto que eu queria reforçar com vocês hoje. Então, hoje, ao fazerem a atividade, não esqueçam de marcar como concluído. Se você está aí assistindo a aula, ouvindo eu falar, você já marcou? Beleza, show de bola. Só lembra de marcar de novo, porque no dia da prova vai ter que marcar também, para não ficar com tarefa pendente, certo? Então, não esquece disso, marcar. Outra coisa, gente, é com relação às respostas. Eu fiquei muito desanimado, para falar a verdade. Acho que a palavra é essa, desanimado, quando eu vi as respostas de vocês, certo? Vocês tinham o livro para consultar e ainda assim não colocaram o que estava no livro. Ou, se colocaram, erraram de forma muito, muito feia, para falar a verdade, né? Eu não vou mostrar para vocês as respostas, mas, por exemplo, eu tenho algumas questões aqui, como, por exemplo, quais eram os tipos de roupas utilizados? Teve gente que colocou lã e peles. Não é de que as roupas eram feitas, gente, é o tipo de roupa. É só ler e interpretar apropriadamente. Certo? Se não entendeu, pergunta. Certo? Agora não pode ficar fazendo de qualquer jeito, porque teve aluno aqui, questões facílimas como essa, errou. Estão entendendo o problema? Então não pode ser feito de qualquer jeito, como quem quer se livrar da atividade, porque o objetivo, gente, é aprender. E se você aprender errado, quando chegar no dia da prova, você vai saber, você vai fazer o quê? Vai fazer errado também. Pode, Márcio, pode perguntar. Como é que faz para enviar? Lá embaixo, no final, quando você. Porque isso aqui é o questionário. é, não é o questionário, não. Isso aqui é o meu que eu posso editar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês recebem assim, desse jeito. Lá no final, tem o item enviar. É só clicar em enviar. Somente. Terminou de responder, Mas envia. eu faço isso e não envio o meu dever. Aí eu tenho que mandar de outro jeito. Aí sim vai. Como? Em Quando não outro tem o dever e-mail? desse, você não manda daquele jeito? Nem documento? Não entendi. Como é? Aqui no meu notebook aperta enviar e não vai. Não dá certo. Aí por quê? Aí o quê? Eu aperto enviar. Eu faço o dever todo e aperto enviar. E não envia. Isso é estranho. O que você deve fazer, você faz no notebook, é? É. Não pode fazer em celular, não?
Porque o que a gente, Ela não, não tá ninguém, plataforma, não. ontem uma aluna me relatou, disse que não estava conseguindo enviar. Eu disse, eu disse o seguinte, ó, pegue as respostas, copie e cole em outro lugar. Feche o exercício e abra de novo. Porque às vezes, quando você está aberto, um exercício para fazer, às vezes acontece de bugar, ficar travado. Então, fecha, abre, depois cola as respostas de volta e ela fez desse jeito e deu certo. Pode ser que tenha acontecido o mesmo com você, às vezes buga. A internet oscila, fica travado e a gente pensa que está funcionando, mas está travado, certo? Naquela página, naquele exercício. Então, vamos ver se isso vai acontecer hoje de novo. Você não. Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui, se o seu está aqui. Eu achei que tinha visto o seu. Deixa eu ver aqui. Pera aí. O de André está aqui. O seu está aqui. Foi enviado, sim. Michael Gabriel Fonseca Ferreira. Sexto ano, turma sexto ano A. Foi enviado, sim. Para você não apareceu a confirmação, não foi? Não, eu só apertava enviar e já aparecia, ver pontuação. Certo. Ok. Tá. Aí, mas é a confirmação, às vezes pode não acontecer, né? Mas no caso aqui, ó, deu. Quando acontecer isso, me procure, professor, não estou conseguindo enviar. Porque você enviou, mas não recebeu confirmação. Tá aqui. Você pode ver, você consegue ver seu nome aí, sua tarefa, eu recebi ela aqui. Certo? Isso aqui importa no final das contas. Mas Consigo ver. se no dia da prova acontecer isso, não tiver uma confirmação, me procura. Não deixa de procurar, Mas não. aí tá enviado o meu dever? Pelo Kiss? Como é? Mas o meu dever tá aí? Pelo Kiss? Tá, aqui eu mostrei a você. Tá aqui, ó. Sim, tô vendo. Certo? Então, certo. Então, preste atenção, como eu estava dizendo, né? Então, estuda melhor a revisão. Ontem à noite eu coloquei o link da revisão que eu fiz com o sexto ano B, porque eu esqueci de gravar o de vocês ontem. Foi uma falha e eu disse, não tem problema não, porque é o mesmo conteúdo. Eu reviso quando à tarde, gravo e mando para a noite. Então, quem quiser rever a revisão mais próximo da prova, né? Reveja a revisão uma, duas, três vezes. Refaça o questionário tentando é, lembrar o que aprendeu do seu estudo. Estude as páginas. Foram poucas páginas, não vai ser nada complicado, não. Todo mundo vai conseguir se sair bem no dia da atividade. Pedro Lucas, ontem, o que é que aconteceu com você, Pedro Lucas, ontem? Pedro Lucas, hum, certo, ficou ruim o dia todo, foi? Porque até agora sua atividade não tinha chegado lá, não, na plataforma. Atividade de revisão. Fizemos a aula e ainda passei uma atividade de revisão também. Bom, mas vamos lá. Vamos começar a nossa revisão de hoje, né? Galerinha, vamos começar. Então, começamos a nossa revisão na página 4, certo? Assunto que vocês escolheram, assunto da página 4, Terra e o Sistema Solar. Bom, então vamos lá na página 4, começar a nossa revisão. Isso aqui, página 4, primeira página. Bom, primeiro,
como vocês sabem, né, a Terra faz parte do sistema solar. Isso aí nenhuma novidade para vocês, né? Vocês já aprenderam isso muitas e muitas vezes. Acho que desde o quarto ano vocês já começam a ver isso também. Na verdade, é de terceiro ano, que meu filho está no terceiro ano, ele já viu isso esse ano. Então, nenhuma novidade. O que a gente vai entender agora é um pouco mais a respeito de como isso aconteceu, como surgiu esse sistema solar e etc. Certo? Então, é muito comum, uma coisa que vocês têm que se acostumar, vocês nunca vão se esquecer, é que vocês veem o mesmo conteúdo várias vezes ao longo da vida estudantil de vocês. Então, vocês viram esse conteúdo lá no terceiro ano, estão vendo agora no sexto, e quando chegar no primeiro ano, vocês vão ver de novo. Certo? Mas sempre é acrescido algo novo. Você no terceiro ano, você não tem necessidade de saber algumas coisas que você vai saber agora. Então, tem algumas coisas que você precisa saber, mas que você não vai saber agora. Você vai saber quando chegar no primeiro ano. Então, isso é um ciclo, né? Um ciclo de aprendizado. E o aprendizado vai sendo oferecido aos poucos, para quando você concluir o ensino médio, você ter aprendido tudo que precisa ter visto. Tá bom, mas vamos começar. Bom, primeira coisa, o planeta Terra, ele é a nossa morada, certo? Primeiro ponto é esse. E até onde se sabe, é o único sistema, é o único planeta do sistema solar que existe vida, tá bom? Então, o nosso planeta, ele originou-se, ele foi criado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E ao longo desse processo, ele passou por muitas transformações. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, a Terra que nós conhecemos hoje, há 4,6 bilhões de anos, quando foi criada, não existia. Certo? Era totalmente diferente. O nosso planeta, a Terra, ele está situado no sistema solar, junto com outros 7 planetas, certo? E o sistema solar, por sua vez, está inserido em uma galáxia chamada de Via Láctea. Bom, então, com relação à proximidade do Sol, o nosso planeta é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E é o quinto em tamanho. Ok? Então, o nosso sistema solar ele é composto de planetas e outros corpos celestes, como cometas, asteroides e satélites naturais. Plutão já foi considerado um planeta, só que ele foi rebaixado e passou a ser classificado como planeta anão pela União de Astrônomos Internacional no ano de 2006. Então, quando eu estudei esse conteúdo que vocês estão estudando aí agora, Plutão ainda era um planeta. Eu estudei o sexto ano em 95. Então, Plutão continuou planeta por muitos anos ainda, certo? Mas hoje Plutão já não é mais um planeta, é considerado um planeta anão. E só para recapitular, não podemos esquecer disso. São 8 planetas, a Terra e mais 7. O nome dos planetas está logo em seguir. Aqui embaixo nós vemos a gravura, né? Que mostra aí os planetas em ordem de aproximação ao Sol. Certo? Então, o primeiro é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Certo? Então, nosso planeta ele possui características únicas. Até agora, não foi encontrado, não foi descoberto nenhum planeta que tenha as mesmas condições que existem na Terra.
temperatura, posicionamento em relação ao Sol, presença de água e atmosfera. Então, tudo isso faz com que tenha condições adequadas de vida, certo? Então, se o nosso planeta fosse um pouquinho mais próximo do Sol, seria muito quente. Se fosse um pouquinho mais afastado, seria muito frio. Então, não existiria vida. Se não existisse a atmosfera, também não existiria vida no nosso planeta. Se não existisse água, aí é que não haveria vida. Né? Então, a soma de todos esses fatores garante que a vida aconteça em nosso planeta, certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o processo de transformação na Terra, ele é contínuo, ele não para, ele continua sempre, sempre, sempre. Então, sempre acontece algumas coisas no interior do nosso planeta, né? São chamados de agentes internos, como tectonismo, né, que é o movimento das placas tectônicas, os abalos sísmicos, né, que também podem ser chamados de terremotos, ou até mesmo o vulcanismo, que ele modifica, certo, a nossa superfície. E também acontecem alguns agentes externos, algumas coisas que vêm de fora para dentro, como vento, chuva, neve, mudança de temperatura, surgimento de novos seres vivos, tudo isso modifica o nosso planeta. Então, o nosso planeta, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, ele mudou muito. Ele foi transformado de uma bola de fogo incandescente, porque era assim, inicialmente só existiam vulcões e lava na superfície do nosso planeta, para esse planeta tão agradável que temos hoje, que possui, que gera condição de vida, certo? Então não esqueçam essas informações. A ordem dos planetas, não se esqueçam, né? Posso perguntar alguma coisa a vocês quanto a isso? Posso perguntar sobre a idade do planeta Terra, sobre o nome da nossa galáxia, certo? Posso perguntar sobre a aproximação do Sol, o tamanho, a relação tamanho, o nome da galáxia em que nós estamos. Tem muita coisa aí que eu posso perguntar, certo? Então, muita atenção nessa página aí, certo? Alguma dúvida sobre o que foi falado aqui nessa página 4? Não. Não, né? Certo. Então, agora nós vamos para a página 6, falar sobre geocentrismo e heliocentrismo. Aqui, certo? Então, primeiro, esses dois modelos eram maneiras como era visto o universo. O primeiro modelo, ele é defendido, ele foi criado, né, pelo grego Ptolomeu e foi defendido pela Igreja Católica. Nesse primeiro modelo, que é chamado de geocêntrico, modelo geocêntrico, vocês podem ver aí na imagem, na página 6, a Terra é o centro de tudo. E nesse modelo, a Terra está no centro e tudo gira ao redor da Terra. Certo? O segundo modelo, que é o modelo criado por Copérnico, Nicolau Copérnico, ele apresenta uma grande mudança. Não é a Terra o centro de tudo, e sim o Sol. Então, esse modelo é chamado de modelo heliocêntrico, certo? Foi criado por Copérnico, mas foi aperfeiçoado e comprovado por outros cientistas, como Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. E atualmente ele é um modelo aceito e comprovado com relação aos corpos do espaço, tá bom? Então, nesse modelo aí, o Sol, ele é o centro do sistema solar e os planetas, os 8 planetas e todos os outros
astros e corpos celestes circulam ao redor do Sol. Certo? Então, nesse ponto aqui, gente, o máximo que eu vou discorrer, eu posso perguntar a vocês, eu vou ser muito franco, explique com suas próprias palavras o modelo heliocêntrico, aí você vai ter que dizer que o Sol está no centro do sistema solar e que os planetas giram ao redor do Sol. Quem descobriu, quem criou esse modelo, aí você vai me dizer que foi Nicolau Copérnico, mas ele foi aperfeiçoado e comprovado por Galileu Galilei, por Kepler e por Isaac Newton, ou você vai me dizer com relação ao modelo geocêntrico. O que é o modelo geocêntrico? Você vai explicar que é um modelo que foi criado por Cláudio Ptolomeu, grego, foi defendido pela Igreja, no qual a Terra é vista como o centro do universo, viu, gente? Aí tem uma diferença, viu? Não é que a Terra era vista como centro do sistema solar, não. Era o centro do universo, certo? Então, no modelo geocêntrico, a Terra seria o centro de tudo, certo? E todos os astros girariam ao redor dela. Ou eu posso complicar um pouquinho mais. E eu posso dizer bem assim, para complicar, e eu acho que é isso que eu vou fazer. Já tô até pensando aqui na minha maldade. Eu posso fazer o seguinte: analise o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. E qual as diferenças entre eles? Entendeu? Eu posso fazer uma questão que pergunte dos dois ao mesmo tempo. Ok? Então estejam atentos aí, viu? Nessa página. Ó, tem outra curiosidade bem interessante. No modelo geocêntrico, o Sol ele está ocupando o posto de quinto astro. Quarto astro, quer dizer. Certo? A ordem ó, era Terra ao centro, aí vinham os outros planetas, né? Aí vinha a Lua era o primeiro, Mercúrio, Vênus e o Sol, o quarto corpo, né? Eu posso perguntar também que posição ocupava o Sol no modelo geocêntrico, então tem muitas coisas aí que eu posso perguntar, viu? Vamos se ligar aí, porque eu posso ser muito malvado também, viu? Tá bom? Então se liga aí, porque posso fazer perguntas como essas. Bom, então a possibilidade de perguntas aí é imensa. Bom, agora passamos para a página 21. Vamos falar das camadas externas. Página 21. Professor, a gente hoje vai fazer algum dever? Ou é só olhando o conteúdo? Como é? A gente hoje vai fazer algum dever ou só tá olhando o conteúdo? Mesmo jeito que ontem, como eu disse no início da aula, vamos fazer a revisão e depois vamos exercitar. Aqui. Beleza. Camadas externas. Bom, gente, página 21, camadas externas. Nosso ponto agora é isso. Bom, primeira coisa, no nosso planeta, gente, existe três camadas externas, ou melhor, que estão na superfície para cima. Essas camadas juntas, elas tornam condições para que exista uma camada chamada de biosfera, certo? E a biosfera é o quê? Certo? A biosfera é a camada onde existe formas de vida no nosso planeta. A primeira dessas camadas é a litosfera,
certo? É a parte rígida do nosso planeta, é a superfície. São todas as partes de rochas e minerais que existem na superfície. A segunda dessas camadas é a atmosfera. É a camada gasosa, composta por gases e vapores que estão acima, na nossa superfície, né? E, por fim, é a terceira camada, que é a hidrosfera, que é a camada que abrange todos os líquidos do nosso planeta. Então, a litosfera é a camada sólida, é a rocha, o solo, né? A atmosfera é a camada gasosa, são os gases e as partículas que existem no céu, vamos dizer assim, né? E a hidrosfera é a camada líquida do nosso planeta. Rios, lagos, mares, oceanos, lençóis freáticos, aquíferos subterrâneos, tudo isso faz parte da hidrosfera, certo? E como eu disse, essas três camadas, elas geram uma camada que é chamada de biosfera. É a camada que tanto pode ser na superfície, como no mar ou no céu, em que tem formas de vida. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Não. Não, né? Então, vamos continuar. Certo? Então, as três camadas resultam numa quarta, que é a biosfera. Certo? Então, a biosfera, como vocês podem ver aí nessa outra representação, é o conjunto de condições existentes, né, por essas três camadas que permitem a vida. Então, se não houvesse qualquer uma das três, não haveria vida no nosso planeta. Se não houvesse atmosfera, o nosso planeta seria bombardeado por radiação ultravioleta do Sol, seria queimado. Se não houvesse litosfera, não tinha solo, não tinha como plantar, não teria forma de vida nenhuma. E se não houvesse a hidrosfera, também não haveria líquido nenhum, não haveria condições de vida. Então, sem nenhum dos três, as condições de vida em nosso planeta não existiriam. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida sobre isso aqui? Isso aqui é bem curtinho, foi bem rapidinho mesmo. Não. Não, né? Então, beleza, vamos Não. continuar. Oi. Diga. Falou, Pedro Lucas? Não, diz que não tenho mais, não tenho dúvidas. Ah, beleza. Eu só entendi a parte do dúvidas. Vamos lá, então vamos continuar. Agora nós vamos até a página 22. Vamos falar sobre o ciclo das rochas. Quem foi que escolheu esse tema, hein? Ciclo das rochas? Talvez Eu. seja o tema mais complicado desses aqui, viu? Que vocês escolheram. Bom, Não, não então, foi não. Foi Luan, eu acho. o Foi ciclo Dadá, ó. das rochas é um movimento, digamos assim, que existe no interior do nosso planeta e que resulta em diferentes tipos de rocha, certo? E por que resulta em diferentes tipos de rocha? Porque as condições de temperatura, pressão e densidade dos sólidos, elas podem ocasionar mudança e transformação nas rochas, certo? Então, isso é uma coisa que vocês têm que lembrar, tá bom? Então, é um ciclo de transformação geológica da Terra que já acontece há muitos anos, certo? Trata-se de um processo que possibilita a transformação de uma rocha em outro tipo de rocha, devido a esses fatores que eu falei, né? E quais são os tipos de rocha que podem surgir
nesse ciclo? Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas, elas existem quando existe uma atividade vulcânica. O magma sai do interior do planeta. Quando chega à superfície, ele solidifica e vira um tipo de rocha. Então, rochas magmáticas. Certo? Outra coisa também, as sedimentares, gente, eu vou explicar, não está aí não, mas eu vou explicar também, certo? As sedimentares, elas são resultado de depreciações. Pô, se a gente pegar assim, imagine que eu tenho aqui, vamos supor que isso daqui é uma rocha. Vocês conseguem ver o que é que eu tenho aqui na mão? Quem consegue me dizer o que é isso? Hein, gente? Quem consegue me dizer o que é isso aqui? Ninguém sabe me dizer o que é isso? Hein, gente? Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Eu não tô vendo, não. Tá vendo, não? Aqui. É o quê? É um dinossauro de brinquedo. Mas vamos imaginar que isso é uma rocha. Certo? O que é que acontece se eu der uma pancada muito violenta numa rocha? Ela vai se partir. Ela vai se sedimentar. E se eu continuar batendo, o que é que vai acontecer? Ela vai continuar se partindo, ou melhor, Ela vai virar pó. Pronto. Então, os sedimentos, rochas sedimentares, são detritos, são pequenos pedaços de outras rochas que se juntam em algum lugar e transformam-se em outro tipo de rocha. São as rochas sedimentares, certo? E, por fim, as rochas metamórficas são aquelas que, devido às condições de temperatura, densidade e etc., elas mudam. Exemplo, o granito, né, como a gente falou, o mármore também são rochas que se formam devido a diversos fatores. Então, fatores como erosão, compactação, metamorfismo e fusão ajudam a transformar as rochas em outros tipos. Bom, então aqui nós vemos um gráfico, certo? A rocha vem do magma. Então, quando a rocha está ígnea e transforma em sedimentos, nós dizemos que houve erosão. Em outras palavras, quando ela está ígnea, é uma rocha. Quando ela se sedimenta, houve erosão. Ela foi partida, certo? Então, rochas sedimentares geram sedimentos também, certo? E aí, rochas metamórficas, todas essas rochas geram sedimentos. Segundo ponto, a compactação. Compactar, gente, é quando você pega alguma coisa e começa a juntar. Você está compactando. Então, algumas rochas, elas passam por um processo de compactação, vão sendo juntas, formando outros tipos de rocha. Por exemplo, as rochas sedimentares são resultado de compactação, porque os pequenos sedimentos se juntam e formam uma outra rocha compactada. Ok? Terceiro tipo de rochas, de ações, né, melhor dizendo, é o metamorfismo. São aquelas que se transformam, né? Rochas ígneas transformam-se em rochas magmáticas. Por exemplo, quando o vulcão lança o magma, esse magma resfria e transforma-se em uma rocha chamada rocha magmática ou rocha ígnea. Então, é uma rocha metamórfica. Certo? Então, o quarto é a fusão, certo? Fusão é só você lembrar, né, nos estados da matéria, quando ela sai do sólido para o líquido, é fusão,
Certo? Quando ela é líquida e vai para o sólido, é solidificação. É o contrário. Então, a fusão é quando a rocha é sólida, aquecida a grandes temperaturas, ela fica líquida ou semilíquida, como o magma, por exemplo. E do contrário, é a solidificação, quando a rocha é líquida, como o magma, né? E quando chega à superfície, ela transforma-se em rocha ígnea ou rocha vulcânica. Certo? Esses são os tipos de rocha. Quais são os tipos de rocha, gente? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, quais são os agentes que podem transformar as rochas? Resfriamento, solidificação, erosão, fusão, compactação, metamorfismo, certo? Esses são os elementos. São esses 5 elementos e 3 os tipos de rochas, certo? Os 3 tipos de rochas são magmáticas, sedimentares e metamórficas. E os processos que fazem com que essas rochas mudem, ou melhor, transformem-se, são esses 5 aqui de baixo que vocês podem ver. Erosão, compactação, metamorfismo, fusão, solidificação. Ok? Então, ó, preste atenção nesse quadro aí, viu, gente? Preste atenção, pode ser que de repente eu coloque alguma coisa do tipo, né? Uma rocha. Raimundo, Oi, Raimundo, não tá aparecendo para mim. não está aparecendo para você, mas está no seu livro. Olhe na página 22. Apareceu agora, apareceu agora. Certo. Então, sejam atentos a esses quadros aí, essas mudanças, né? Quando a rocha é metamórfica, uma rocha sólida, ela vai para a condição de lava. Qual foi o processo? Foi o quê? Fusão, porque foi a passagem do sólido para o líquido. Se ela é magma e passa para a rocha sólida, qual foi o processo? Solidificação. Entendeu? Estejam atentos a esse processo. Ou eu posso perguntar também para vocês como surgem as rochas magmáticas. Aí você tem que me explicar que acontece uma erupção vulcânica ou a lava, o magma chega à superfície, esse magma solidifica devido à temperatura mais fria, surgem as rochas magmáticas. Então tem uma gama de perguntas aqui que eu posso fazer para vocês também, certo? Aqui embaixo é só explicando, gente. Explicando aquilo que eu falei anteriormente, certo? Então, ele mostra que existem algumas rochas que são chamadas de rochas intrusivas. Quando é que uma rocha é intrusiva? É quando o magma ainda se resfria no interior do planeta. Aí esse magma, ao invés de virar uma rocha magmática, certo? Ele transforma-se, porque ainda está lá no interior do planeta, em granito, por exemplo, certo? Vamos lá. Agora, próxima página. Tem uma pergunta, gente? Que nós já vamos terminar. Vamos só 29 para terminar. Até agora, alguma pergunta? Tá tudo entendido aí do que eu expliquei? Tá. Isso me assusta, sinceramente, gente, porque eu pergunto a vocês, está tudo entendido? Tá. Aí quando chega na hora do exercício, que eu vou corrigir, que eu vou olhar, as coisas estão quase. Tem coisas erradas demais lá. Aí eu pergunto, como é que está entendido assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Página 29 agora, viu, gente? Isso. Teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Bom, primeira coisa, gente. A parte inicial, os 2 primeiros parágrafos, eu não vou perguntar nada não, porque é só história de como surgiu, certo? Então, nessa página aí, o que vocês precisam entender é a partir do 3º parágrafo, quando ele começa a explicar como funciona
a teoria da deriva continental. Então, primeiro, de acordo com Alfred, o cientista que elaborou essa teoria, num passado bem distante, há cerca de 225 milhões de anos, a Terra existia um único megacontinente, que era chamado de Pangeia, como vocês podem ver no quadro abaixo aí, 225 milhões de anos atrás. Segundo Alfred, ele descobriu que abaixo da superfície existiam placas tectônicas e que essas placas estavam em movimento. Esses movimentos fizeram com que acontecessem terremotos ou mesmo vulcões, e esse movimento ocasionou a fragmentação desse grande continente, fazendo com que ele começasse a se dividir e formasse dois outros continentes. De um, formasse dois, que seria a Laurásia e a Gondwana, certo? Há 135 milhões de anos. E esse processo de afastamento dos continentes continuou a acontecer até que há 65 milhões de anos atrás, os continentes Laurásia e Gondwana se fragmentaram, se dividiram, dando origem aos continentes que nós conhecemos hoje, certo? Então, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Eles já surgiram há 65 milhões de anos. E, atualmente, nos dias de hoje, nós vemos que o nosso planeta está dessa forma. Como vocês podem ver, os continentes eles estão se afastando. Professor, esse movimento ainda continua? Continua. Os continentes ainda estão se afastando. Só que, para nós, é uma velocidade imperceptível. Porque, como vocês podem ver, né, de um único continente até hoje, foram 225 milhões de anos. Certo? Então, professor, será que daqui a 50 milhões de anos nossos continentes vão estar do mesmo jeito? De forma alguma. Vão estar muito mais afastados do que são hoje. Certo? Provavelmente nós vamos estar muito mais próximos do Japão daqui a 50 milhões de anos do que da África. Certo? Então, vejam bem a curiosidade. Então, daqui a 50 milhões de anos, provavelmente o Brasil vai estar muito mais próximo, a América do Sul, desculpa, estará muito mais próximo do Japão do que da África. Uma outra coisa também que vocês têm que observar aí, certo? É o que causa esse afastamento, que causou essa fragmentação. É o que o cientista chamou de corrente de convecções. Convecção. Então, o que é isso? O interior do nosso planeta é extremamente quente. Quanto mais na superfície, mais gostosa a temperatura. Quanto mais no núcleo, mais quente. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior a temperatura. A camada intermediária, o manto, que é formada por magma, gente, ela está constantemente sofrendo essa variação de temperatura. A parte do manto, que é mais próxima do núcleo, é muito mais quente do que a parte do manto que é próxima da crosta terrestre. Então, o que é que acontece? Sendo prático, acontece o seguinte, a corrente de convecção. O magma, que está próximo do núcleo, ele aquece e fica na condição líquida. E aí ele é levado
as partes mais altas do manto. Só que quando ele chega lá na parte mais alta do manto, próximo à crosta, como a temperatura é mais fria, ele começa a solidificar de novo. Aí ele desce. Então fica esse movimento o tempo todo, sobe e desce, proporcionando movimento no magma. E aí as placas tectônicas movimentam também. Então a corrente de convecção é a força resultante do extremo calor no nosso planeta que proporciona os movimentos das placas tectônicas. Entenderam, gente? Sim. Dúvidas? Não, né? Certo. Não. Então agora eu vou encerrar aqui a gravação. Aí preste atenção. Vou colocar atividade na plataforma. Essa atividade vocês podem me entregar resolvida até às 5 horas da tarde, não tenho pressa, certo? Por isso que ela não está já na plataforma que eu vou colocar ainda agora. Então, vou encerrar o vídeo, encerrar a gravação, vocês vão resolver o exercício. E esse exercício, gente, é um exercício de revisão também. Então, vou repetir. A prova vai cair? Pode ser que tenha alguma questão da prova aí. Como pode ser que não tenha nenhuma. Pode ser que eu decida fazer outras questões para a prova. Então, estudem as páginas, viu? Assistam a revisão de novo. E qualquer dúvida, gente, na resolução do exercício, me procura. Não faça qualquer coisa, não. Ou melhor, procura primeiro o livro. Leia com bastante atenção, porque cada uma dessas questões que vai estar no exercício está nas páginas que eu expliquei para vocês agora. Então, são 5 páginas só. Então, por favor, tenham calma e façam um exercício bem feito. Viu?